Fala pessoal, hoje aqui no canal Planilheiros Brasil eu vou te mostrar como agrupar dados de forma dinâmica com base em um ranking. Bora dar uma olhada então no que é isso aqui. Imagina que você tem então esse visual, que você tem estados, aqui eu tenho 27 estados, e eu tenho uma média de valor de revenda de combustível. Então eu tenho 27 estados com 27 valores de média. Quando eu analiso então num gráfico como esse, por exemplo, de pizza ou de rosca, muitas vezes esse dado ele tem aqui uma amostragem muito grande e vai ficar parecendo aí uma sombrinha de frevo. Isso não é legal, né? Então muitas vezes a gente quer agrupar esses dados. Eu quero mostrar os 4, 5 maiores e os demais estados numa categoria chamada outros. Só que eu não tenho essa categoria outros. Como é que eu posso resolver isso dentro do Power BI? Antes de mais nada, te convidando aqui para você conhecer o nosso curso presencial que vai acontecer no dia 11 e 12 em São Paulo. O link aqui na descrição. O tio Garcia vai estar em São Paulo, primeira turma presencial, depois aí de todo esse período que a gente passou, graças a Deus, a gente voltando aí com as nossas turmas presenciais. E se você precisa também de uma consultoria em Power BI dentro da sua empresa, te dando apoio ou construindo visuais para você, chama a gente no consultorias@planilheiros.com.br. Bora voltar então para o nosso visual. A gente então tem esse visual que parece a nossa sombrinha de frevo, adoro frevo, e a gente quer agrupar esse cara como eu falei. Eu quero mostrar, sei lá, os 4 maiores médias de revenda e os outros estados eu quero agrupar em outros. Primeira coisa então que eu preciso fazer, eu preciso ir na minha dimensão de estados ou municípios e criar esse outros. Se a gente olhar aqui nos meus dados em municípios, eu tenho aqui as minhas regiões, estados, municípios, uma surrogate key, não é assunto para esse vídeo, e o meu município, né? E tenho meus estados. Nos estados, eu tenho os estados de fato da federação. Eu vou então ter que criar uma linha aqui com um outros, um valor chamado outros, para facilitar a nossa vida, para a gente poder conseguir criar o nosso cálculo de ranking. Primeira coisa então, vamos aqui ó, no nosso página inicial, transformar dado, a gente vai voltar lá para o nosso Power Query. Então, aqui dentro do Power Query eu tenho a minha tabela municípios. O que eu preciso é incluir uma nova linha nesse cara, que seria a minha linha de outros. Existem algumas formas de fazer isso dentro do código, mas a gente vai fazer da forma mais simples. Simplesmente vir em página inicial, inserir dados, e a gente vai criar uma nova tabela digitada, né, com as mesmas colunas que existem em municípios. No caso aqui, ó, tem que estar exatamente o mesmo nome, região, sigla, estado, sigla, município, SK underline municípios e município, vírgula, estado. Ok? Região, outros, estado, outros, município, outros, e aí presta atenção. No SK município eu não posso colocar outros porque ele é um tipo de dado inteiro. Como eu sei que aqui essa minha SK, essa minha surrogate key, né, é uma chave que relaciona com a minha tabela de valor de venda, ela inicia no 1, tá? Então eu sei que não existe um município 0, eu vou então criar aqui um município 0. Se você já tem na sua ID um 0, você bota menos 1, algum ID que não exista e nunca vai existir, tá? Município, estado, também outros, ok? O nome aqui a gente não precisa alterar, vou dar um ok nesse cara. Já tenho minha tabelinha, eu vou simplesmente agora adicionar na tabela município. Vou aqui em acrescentar consultas. Vou selecionar a minha tabela e dar um ok. Se tudo tiver dado certo, a gente teria apenas 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Você está vendo que duplicou aqui, ó? Se não está o mesmo nome lá na tabela, vai acontecer esse probleminha. Então eu errei aqui a nomenclatura, tenho que voltar lá para a minha tabela. Eu vou voltar aqui na minha fonte mesmo, na catraquinha. A gente edita na própria catraquinha, tá? Não vou criar uma nova etapa desnecessária. É municípios, ok?
SK municípios. Se eu voltar lá para minha tabela de municípios, vou excluir e acrescentar novamente a minha consulta. Vamos fechar e aplicar. Perfeito, já fechou e aplicou. Na minha tabela município, se eu vier aqui no meu SK município, agora eu vou ter o Surrogate Key de número 0, certo? Que é exatamente o meu outros. Perfeito? Vamos voltar então para o nosso visual. Agora a gente vai ter nos visuais aqui estados, papapá, papapá. Todo mundo bonitinho, não aparece outros porque ele não tem valor. O que a gente vai criar agora é um ranking. Primeira coisa que a gente vai criar então, como eu quero basear esse meu agrupamento outros com base em um ranking, primeira coisa que eu vou criar, um ranking. Vamos criar então uma nova medida. Nova medida. A gente quer criar um ranking de estados, que esse ranking vai ser baseado no ranking dos meus all estados. Certo? Eu quero fazer um ranking com base em todo o meu conjunto de estados. Beleza? No meu ranking, o meu segundo argumento é a expressão, que é a média do valor de revenda. Só que quando eu vou trabalhar aqui no ranking, se eu passar simplesmente um average, isso vai dar problema. Preciso fazer uma coisa chamada transição de contexto. Para isso, então, preciso usar uma calculate average de quem? Do valor de venda. Perfeito? Fechou a minha average, fechou a minha calculate. Terceiro argumento, eu não preciso passar nada. Ok? E o quarto argumento, no caso, que é a ordem que eu quero uma ordem decrescente, desc. Ok? Isso fica, então, dessa forma. Rank X, all municípios, calculate da minha média, e uma ordem decrescente, ou seja, o maior valor vai ser o meu primeiro do ranking, tá? Vamos pegar esse ranking e jogar aqui nessa tabelinha. Perfeito, vamos ordenar aqui no ranking pelo menor, do menor para o maior. Ok, então eu já tenho aqui, ó, que o Pará com o valor de 7,14, uma média do valor de revenda de 7,14, é o meu estado com o maior valor médio de revenda de combustível, perfeito? 7,14 e o outros aparece lá no finalzinho, com o 28º lugar, a gente sabe que são 27 estados, né? Então ele é o 28º com o valor de média igual a 0. O que a gente quer então é fazer um ranking, onde eu vou pegar os 4 maiores, eu quero mostrar Pará, Piauí, Acre e Rio de Janeiro, eles vão mostrar exatamente os valores, e eu quero que outros mostrem a média de Rondônia até Mato Grosso. Vamos trazer esse visual aqui só um pouquinho para o lado, para facilitar a nossa vida. E vamos aumentar esse cara. Vamos criar uma outra medida. Primeira medida que a gente vai criar para facilitar, para a gente quebrar aqui a nossa ideia, eu quero criar um cálculo onde ele me mostre somente os cálculos dos menores 5. Vou chamar esse cara de valor venda rank estados. Vai ser um if se o meu rank estados for menor que 5, tá? A condição que eu quero é, se ele for menor que 5, traz então um average do meu valor de venda. Vou fechar já o meu if, que é a minha primeira parte da condição. Até o quarto item do ranking, eu quero que ele mostre o valor de fato do próprio estado. Show de bola! Pará 7,14, Piauí 7,11, Acre 7,10, Rio de Janeiro 7,03. O que é que eu quero fazer agora? Agora eu quero que outros apareçam
a média dos demais carinhas. Então, bora continuar. Minha primeira condição está satisfeita. Eu vou colocar aqui uma segunda condição. Que a minha segunda condição é: se o valor selecionado, selected value, do meu status, sigla, for igual a outros, que é o nome que eu quero avaliar. Eu quero dizer, cara, quando tiver no contexto de outros, você vai me trazer um outro valor, tá? Você vai me trazer qual valor? Então ele vai me trazer um calculate da minha própria média, valor de venda. Só que eu não quero uma média. Eu quero uma média de todos os estados onde o ranking maior ou igual a 5. Eu vou usar uma função de filtro. Filter all estados tirei qualquer filtro de estado onde o meu estado, na verdade o meu ranking estados, for maior ou igual a 5. Basicamente, o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo, cara, ignora qualquer estado que esteja no contexto de cálculo, ou seja, não olha para o estado, mas me traz a média de todos os estados onde o ranking é maior do que 5 e joga isso para outros. Perfeito? Vamos dar um enter nesse cara. Vamos ver a mágica acontecer. O que é que ele pegou? Pará, Piauí, Acre e Rio de Janeiro. E outros 6,35. Se a gente tirar esses itens aqui que estão parecendo valor, né? Ranking estados e média, a gente vai ter então o que a gente quer. Acre, vou colocar aqui em ordem. Pará, Piauí, Acre, Rio de Janeiro e outros. E a mesma coisa agora a gente pode colocar no nosso gráfico. Tirar aqui o valor da média de fato e botar aqui a nossa medidazinha que a gente acabou de criar. Pará, Piauí, Acre, Rio de Janeiro e outros. Perfeito? E é isso. Essa é uma forma simples da gente fazer essa parte de ranking e agrupar para outros. Existem outras possibilidades que aí com certeza a gente pode explorar em outros vídeos. Então, valeu, grande abraço e até a próxima.